que foi importante na decisão foi separar o traficante do usuário. Isso é fundamental. Eu já comprei em Portugal numa loja para fins de atenuar dores. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Você já parou para pensar que a luz certa pode mudar completamente a forma como uma planta cresce? Pois é, a Master Plantes nasceu exatamente dessa ideia. Transformar conhecimento técnico em soluções reais para o seu cultivo. A empresa desenvolve e fornece tecnologias em iluminação e kits para quem cultiva, aplicados tanto a cannabis medicinal quanto a diferentes segmentos do agro, atendendo produtores, pesquisadores e projetos profissionais em todo o país, sempre com foco em eficiência, desempenho e resultado na prática. A Master Plantes usa ciência, engenharia e experiência de campo para ajudar os produtores a crescerem mais, com controle, qualidade e previsibilidade. Na Master, luz não é só energia, é estratégia, produtividade e evolução do cultivo. Acesse masterplants.com.br e conheça a solução ideal para o seu cultivo. Enquanto o Brasil ainda discutia se alguém podia ou não plantar 6 pés de maconha, um ministro do Supremo entrava numa loja em Portugal e comprava cannabis como quem compra sardinha, sem prescrição, sem julgamento e sem drama. No episódio 107 do Cannabis Hoje Pode, Gilmar Mendes, decano do STF, fala sobre essa experiência em Lisboa e sobre como ela escancara o abismo entre o modelo brasileiro e o modelo português, que descriminalizou todas as drogas. Um futuro que, na visão dele, pode estar mais perto do nosso horizonte do que muita gente imagina. O STF já caminha para essa discussão e, de forma consciente, começa a romper com a lógica de guerra total às drogas que dominou a política brasileira por décadas e lotou os presídios onde, segundo Gilmar, a maconha tem papel apaziguador. Fica por aqui, porque hoje a conversa é com alguém que ajuda a decidir os rumos do país, inclusive quando o assunto é maconha. Então, ministro, nós estamos conversando no dia seguinte à divulgação das diretrizes para a regulamentação do cultivo de cannabis no Brasil. Então, hoje a gente já tem uma regulamentação robusta, temos a descriminalização, e eu gostaria de saber então se o senhor considera que o tema da cannabis no Brasil, de agora em diante, só vai andar adiante, se não tem mais risco de retroceder. Como é que o senhor avalia isso? Anitta, acho que demos passos significativos em diversas áreas. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, acho que essa é a razão da nossa conversa, basicamente. Tivemos a proposta da descriminalização do uso da cannabis, né, portanto, para pessoas viciadas, entendendo que, se for o caso, isso deve ser tratado no âmbito da saúde pública e não no contexto penal. E aí são muitas mudanças que estão
ocorrendo e que o Ministério da Justiça vinha capitaneando. E temos também a questão do uso para fins terapêuticos ou medicinais, sobre o qual a Anvisa acaba de se pronunciar, né? Exatamente. O senhor considera que demorou muito para a gente finalmente ter essa descriminalização, né? Porque foi um processo que se arrastou por mais de 10 anos. Era para tanto assim? Como é que o senhor enxerga esse tempo que levou? Eu tenho a impressão de que a experiência legal acabou levando a uma frustração. Em 2006 tivemos uma legislação que era considerada moderna sobre o tema, em que considerava ainda o uso da maconha para fins de recreação como ainda na esfera penal, mas não se aplicava nenhuma pena prisional. Mandava-se para fazer a adaptação, a aplicação de restrições. O problema é que tudo isso era tratado na justiça criminal, era tratado pela polícia. E também havia muita dificuldade, como há ainda hoje, de distinguir o que é o tráfico, o que é o uso. E muitas vezes a tendência das autoridades policiais é tipificar qualquer quantidade da droga como se fora uma prática de tráfico. Então havia essa dificuldade. E o que acabou ocorrendo na prática? Nós estamos falando aí, portanto, de quase, agora já de 20 anos. Acabou ocorrendo, na verdade, uma massiva condenação das pessoas por tráfico, embora não fosse tráfico, a maioria dos casos fosse de usuário. Ou ainda há aquela franja, aquela situação, que também se reconhece, daquele que eventualmente vende a droga para alimentar o próprio vício. Então, situações muito complexas. Foi daí que nós começamos a discutir esse artigo 28 da Lei de Drogas e também inspirados na experiência portuguesa, que é uma experiência bem sucedida, de tirar essa esfera do usuário do âmbito da repressão criminal. Em princípio, criar juizados não criminais para isso, estruturas não criminais, se possível de saúde, de acolhimento, recomendação de tratamento, porque há casos de gravidade relativa, e assim se fez. Nós tivemos muitos contatos com as autoridades portuguesas. Esteve no Brasil o médico português, que ainda hoje, desde que lá foi implementada há mais de 20 anos, essa política, o Dr. João Bolão ainda hoje é o responsável por esse departamento de saúde em Portugal, e Portugal é um case de sucesso. O que implica a adoção desse modelo? Implica uma reconcepção de todo o modelo repressivo, né? E algumas coisas que já estão se fazendo no Brasil. Por exemplo, a revisão das aplicações penais que se fizeram. O CNJ fez um mutirão com um expressivo resultado nessa matéria. Reviu mais de 29 mil processos e houve alguma alteração em mais de 20 mil processos. Então, em muitos casos está havendo a rescisão do julgado e muitos casos estão submetidos à possibilidade de revisão criminal. Portanto, o Brasil está fazendo vamos chamar assim, um adornamento nessa matéria desde a decisão do Supremo. É importante que a gente possa olhar o passado e que não replique mais essa estrutura e essa pensata para o futuro. Isso, como eu disse, exige organização e procedimento. Daí a importância de decisões que nós tomamos também aqui, a questão do grave contingenciamento de verbas na área do Fundo de Combate às Drogas. Então, que estava havendo contingenciamento. Eu vou entrar nesse tema, porque eu tenho aqui algumas informações que eu quero que o senhor me explique um pouco mais, mas justamente, né, desde o julgamento pela descriminalização, onde o STF reconheceu explicitamente, né, os efeitos estigmatizantes e seletivos da política de drogas no nosso país, foi então que nasceu justamente esses mutirões de revisão de penas e tal. E eu queria saber se o senhor acha que esse tipo de ação, né, mutirões,
eles são capazes de enfrentar esse viés racial e social que a gente tem sobre o uso da cannabis? Ou ainda é um ponto mais sensível da implementação dessa decisão justamente fazer essa mudança de paradigma? Anita, nós estamos falando de talvez uma visão estrutural muito consolidada, né, de muitos anos. Se nós pensarmos nas gerações de juízes, promotores, delegados que foram treinados nesta ideia, né, de combate radical às drogas, com todas as consequências maléficas, isto se trata de uma mudança não só jurídica, mas de uma mudança cultural. Tanto é que já em 2006 a legislação encaminhava para um tratamento mais liberal do uso. Não obstante, foi até o que nós dissemos no julgamento. Embora a lei atenuasse, mas era muito mais fácil fazer o enquadramento daquele pequeno usuário como traficante, né? Então, no final, a lei mudou, mas a mentalidade não. Nós já tivemos chances há 20 anos de estarmos num outro patamar. E aí vem também essa questão que você coloca dos problemas raciais, por exemplo, das questões sociais. Muitas vezes, a gente viu no debate aqui, você surpreende uma pessoa de pele escura num determinado local e já atribui a ela a prática de tráfico, né? Então, a abordagem policial já ganha esse sentido. Às vezes até determinando já a prisão em flagrante. Então nós temos que passar por um adornamento cultural, quer dizer, a par desse todo esse tipo de trabalho, de toda essa reestruturação, nós temos que levar essa mensagem de um retreinamento das forças de repressão que continuam a existir, né, e tal, para poder fazer essa distinção e esse diálogo. Este caso não irá mais para a polícia, não irá mais para o juiz criminal, isto irá para a autoridade de saúde. Em Portugal, por exemplo, em casos de drogas mais pesadas, eles trataram tudo junto. Hoje eles têm centro de acolhimento em que a pessoa se inscreve para o tratamento e vai lá, então, para manter a dosagem, ele vai lá para receber a droga lá no centro. Redução de danos, né? É uma política de contenção de danos. Então, é possível que nós possamos avançar, mas definitivamente o que foi importante na decisão foi separar o traficante do usuário. Isso é fundamental. O importante é que sejamos consequentes nessa deliberação e tomemos todas as medidas necessárias para esse trabalho, para esse avanço nessa seara. Agora, ministro Gilmar, como decano da corte, né? Então, um ministro com mais tempo de casa e uma trajetória singular no STF. Como é que estar nessa posição de vanguarda, como o mais, assim, progressista realmente em relação à política de drogas? Como é que foi a sua trajetória de compreensão desse tema ao longo da vida? Aqui eu cheguei aqui em 2002 e nós nos deparamos com essa realidade muito ampla dos habeas corpus. Das decisões criminais que são tomadas pelas instâncias outras. E no que diz respeito a drogas, não era incomum nós vermos a condenação de pessoas por suposto tráfico de pequenas quantidades de drogas. Não estou falando aqui apenas da cannabis, mas também de cocaína ou de outras drogas. E a gente vai percebendo que há um conceito de repressão radical, não é, que no final acaba não criando um modelo de justiça efetiva. Então, isto certamente nos mobilizou. Depois também eu passei pela presidência do Supremo, 2008 a 2010, e pela presidência do CNJ. Lá eu lancei aquilo que deve se lembrar, os mutirões carcerários,
para verificar qual era a situação dos presídios no Brasil. E nós sabemos qual é a situação dos presídios no Brasil, inclusive no que diz respeito também ao tráfico de droga interno, à venda de drogas nos presídios. Alguns dizem até que se permite a entrega de drogas nos presídios para manter o grupo mais ou menos pacífico. Apaziguado, né? Apaziguado. Então a gente vê toda aquela realidade, um grande número de presos provisórios, inclusive por drogas, sem julgamento, e todo um quadro preocupante de não encaminhamento, de não solução adequada do problema. Em dado momento, nós tivemos mais de 1 milhão de presos, dos quais metade, talvez 45%, 50%, de presos provisórios, portanto ainda sem sentença. E aqui um grande número de jovens, às vezes negros, imputados de tráfico de drogas. Aqui, então, entra toda essa discussão e foi esse o debate que nós trouxemos. O julgamento, como você há de se lembrar, também consumiu muito tempo no tribunal, porque houve vários pedidos de vista e várias abordagens, mas foi bom para o amadurecimento do tema e o diálogo com a sociedade e também a estruturação desse sistema, que é um sistema complexo, e que precisa de ter um engajamento governamental. Claro. Se não estivermos aí associados, Judiciário e toda a sua estrutura, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós nos perdemos nesse emaranhado, né? Então, é fundamental que se faça trabalho. Eu acho que essa foi talvez uma das mais significativas contribuições que o Supremo pôde dar à sociedade brasileira nesse sentido da modernização. Continuamos a pensar que as drogas são, sim, negativas para a sociedade, para a integração, para a comunidade, mas o uso deve ser advertido, as pessoas devem ter a consciência de que isso pode lhes causar problemas de saúde. Em alguns casos, nós sabemos a dependência leva a uma perda completa da autodeterminação. Há casos, por exemplo, que em vários países tem que se determinar a internação da pessoa e o seu isolamento, mas é fundamental que não se misturem esses personagens. Alguns que usam o tráfico, né, para fornecer as drogas, e aqueles que, de alguma forma, são usuários e até vítimas desse processo. De modo que esse é o esforço que se está fazendo, e esse, acho que é um legado. Acho que nós temos que perceber que não se trata de uma decisão definitiva que resolveu todo o problema. Até porque, como você mesmo falou, nós temos que dialogar com o soldado que está lá na rocinha, com o policial que surpreende alguém fumando um baseado na praia. Em suma, nós temos que levar essa nova concepção, essa nova doutrina para esses ambientes em que se usa droga, não? A gente vai agora para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta numa entrevista com o ministro do STF, Gilmar Mendes. A Aleda completa 20 anos em 2026 e já são 2 décadas ajudando a construir a cena canábica no Brasil. Hoje, a marca do grupo HBT está presente nos debates que realmente importam, lado a lado com pesquisadores, ativistas, jornalistas e juristas que sabem que informação muda leis e que as leis mudam vidas. Sabendo que a informação é tão importante para conquistar a mudança que esperamos enquanto sociedade, a Aleda apostou em produzir conteúdos de altíssima qualidade para nossa comunidade. Então vamos lá consumir esse material. Acompanhe especialistas falando sobre cannabis com seriedade e sem moralismo na série De Ponta a Ponta no YouTube e no Aleda Blog. Acesse blog.aleda.com.br e faça parte desse movimento. Estamos de volta nessa conversa com o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, portanto, o mais longevo da corte e também o mais progressista quando se fala em drogas. Ministro, eu apurei que o Ministério da Justiça está preparando um relatório
com ações tomadas por eles desde a decisão do STF pela descriminalização da maconha há mais ou menos 1 ano e meio. Então, por exemplo, o governo tem apostado no fortalecimento das forças integradas de combate ao crime organizado, na proteção, por exemplo, de fronteiras, na cooperação internacional, partindo da ideia de deslocar o foco da persecução penal do usuário para o enfrentamento ao tráfico, né, conforme foi determinado pelo STF. Então, diante disso, eu queria saber se o senhor acredita que o Brasil hoje tem autonomia suficiente para conduzir essa agenda de combate ao crime organizado sob um novo paradigma, ou se ainda opera, em grande medida, sob as lógicas importadas da chamada guerra às drogas. Eu acho que sim, acho que vamos ter autonomia sim, seguindo inclusive os parâmetros da própria Organização das Nações Unidas. Eu me lembro que tivemos essa conversa também em Portugal, e quem implementou essa política em Portugal foi o então primeiro-ministro e hoje secretário-geral das Nações Unidas. E ele dizia sempre, dizia os seus auxiliares, dizia sempre, o primeiro-ministro Guterres, hoje secretário-geral das Nações Unidas, ele dizia sempre que apoiava a política que eles estavam desenhando, mas não queria ruptura ou qualquer controvérsia em relação aos tratados e às determinações das Nações Unidas. Então, a mim me parece que nós estamos condizentes com essa orientação. E, portanto, se trata de fazer o reconhecimento da não efetividade desse sistema radical que se aplicou por muitos anos e que criou uma verdadeira doutrina que prende tantos jovens quanto velhos, usuários de drogas ou traficantes de drogas, até porque os usuários não eram distinguidos e muitas vezes era muito fácil colocá-los como traficantes. E o fato é que nós ampliamos significativamente o número de presos, causando imensos danos e perdendo energia. É claro que é fundamental que essa mudança seja implementada e que tenha continuidade. Agora mesmo, acho importante, a despeito da troca de equipes no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que haja a manutenção da política que está contemplada nesse relatório de que você falou. E, ministro, apurei também que o Ministério da Justiça, depois da orientação da decisão do Supremo, aumentou o orçamento do FUNAD, né, o Fundo Nacional Antidrogas, que foi de 43 milhões em 2025 e agora em 2026 vai passar para 291 milhões. Né, uma injeção de investimento para ações práticas de redução de danos. O senhor avalia esse impacto como o principal legado prático da descriminalização da maconha? Acho que é um legado importante. Nós, na decisão, você há de se lembrar também, descontingenciamos os recursos que estavam à disposição do FUNAD, porque dentro dessa lógica de obter superávit primário, vem as medidas de contingenciamento. E se acabava fazendo um contingenciamento indiscriminado, inclusive de áreas sensíveis como essa. E agora se conseguiu não só descontingenciar, como também aumentar o recurso destinado. Aqui é fundamental que haja todo um trabalho, uma campanha, como ocorreu, por exemplo, e hoje é uma verificação bem sucedida, na área dos cigarros. O Brasil hoje tem uma política bem sucedida. E isso se deu fundamentalmente com um processo de trabalho de conscientização. Então, é fundamental. E aqui a gente precisa não só conscientizar as pessoas, potenciais usuários de todos esses alucinógenos, como também conscientizar as forças policiais. Nós temos que fazer um replay, um novo desenho, né, de política de combate às drogas, e isto envolve uma reconcepção que vai do juiz, promotor, defensor, ao policial que está na escola, na esquina, vendo o movimento. Isto é fundamental. E que haja também esses locais de acolhimento,
de informação. Daí a importância desses recursos à disposição desses ministérios. Também o acoplamento que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está tentando fazer com o SUS, porque a pedra de toque dessa mudança política, legislativa e constitucional é tratar o usuário como um dependente químico e, portanto, como alguém que merece cuidados na área da saúde. É interessante essa leitura, ministro, porque também, né, assim, a gente sabe que nem todo uso de drogas é um uso problemático, uma questão de saúde. Tem gente que utiliza essas substâncias como recreação mesmo. Como é que o senhor enxerga isso, assim, essa possibilidade da utilização de substâncias para a finalidade de recreação? Isso terá que ser sempre visto com muito cuidado, não é? Por conta de todas as distorções. É claro que temos aqui também regras institucionais de aceitação cultural. Se nós ficarmos, por exemplo, no álcool, aquilo que nós chamamos de uma bebida, alguém que consome álcool em ambientes sociais, de forma socialmente adequada, nós dizemos não, é um consumo social apenas. Quando as pessoas exageram, nós dizemos isso já é um problema, é uma doença, e aí temos a questão do alcoolismo e tal. No nosso caso, até aqui, nós não estamos permitindo, a legislação, tal como o Supremo interpretou, não estamos permitindo o uso, diferentemente até do que acontece em alguns países, o uso de drogas para fins recreacionais. Nós não estamos dizendo que isso não pode ser punido administrativamente ou nada disso. Estamos dizendo que o uso de droga continua proibido, todavia não deve levar à criminalização. Então, são perspectivas diferentes. Até aqui chegamos. Agora, como isso vai evoluir no futuro, temos que aguardar, inclusive, o bom sucesso de políticas como essas que estão sendo desenhadas. E, ministro, o senhor não acha que, ao não regulamentar, por exemplo, o comércio de drogas, a União, de repente, está abrindo mão de concorrer justamente com o tráfico? Porque está deixando para eles o monopólio dessa atividade que existe desde que o mundo é mundo, né? Então eu queria ouvir um pouquinho do senhor. É um tema difícil de se colocar nessa perspectiva, embora haja países até que estejam fazendo experimentos. Sabemos aqui no nosso vizinho Uruguai, né, as iniciativas nesse sentido. Num contexto mais amplo, essa discussão existe e não são poucas as pessoas que recomendariam que a produção fosse controlada pelo próprio Estado. Eu preferiria que houvesse um outro tipo de abordagens, que países que hoje dependem da droga para sobreviver ou fazer a sua economia funcionar, pudesse produzir alimentos, por exemplo. Acabei de falar com agricultores do Mato Grosso que estão muito animados com a produção de alimentos na Bolívia. Portanto, seria uma forma de um desenvolvimento econômico normal, sustentado, fazendo com que o país vá ficando independente da produção de drogas. Tá. E, ministro, foi interessante, né, que a corte tem incluído o autocultivo na descriminalização da cannabis. Então eu queria saber se, na sua opinião, a pessoa que planta em casa para o seu próprio consumo medicinal, dentro dos limites fixados pelo STF, está cometendo uma conduta ilícita ou se já pode ser vista como parte de uma política legítima de saúde pública, inclusive. Eu acho que na decisão nós colocamos a questão de plantas até um dado limite, para que não houvesse algo que ficasse provado que fosse vertido e utilizado para consumo, não é? Até porque, se alguém daqui a pouco criar uma horta, um sistema maior e sair a distribuir, ele estará, então, incidindo na traficância. Então, e aqui tem que haver determinadas limitações e determinadas possibilidades de controle. O que eu acho importante é que nós saibamos, Anita, que, a rigor, esse foi um passo importante, mas é só um passo. Nós estamos a tentar fazer a redefinição de uma adequada política de drogas, talvez marcando uma ruptura com aquela mensagem de guerra total às drogas, não é? Diante, inclusive, de experiências bem-sucedidas, como essa de Portugal,
Portugal não tem grandes cartéis, não tem grandes organizações envolvidas nesse processo. Tem uma vida normal. Andamos nas cidades como Lisboa, Porto e outras, nós vamos ver uma vida normal, de quando em vez aparece alguém que aborda o caminhante e diz se quer aceitar drogas ou coisa do tipo. Portanto, o tráfico não foi eliminado, mas se tem um controle a partir desse approach bastante diversificado que envolve o uso de drogas, a sua não criminalização, a possibilidade de advertência e a possibilidade, até em casos extremos, de internação. E justamente, né, em Portugal, se não me engano, a descriminalização ela é ampla, né? Ela não é restrita a cannabis, que é a sua proposta. Não. Que foi a sua proposta, né? Foi. É que os colegas acharam que devíamos partir de um modelo mais restritivo, porque a questão que estava posta era da cannabis. Sim, mas aí o senhor estava tentando justamente dar esse passo, né? Como é que foi, assim? O senhor prontamente aceitou que deveria dar esse passo atrás? Ao meu ver, o senhor tentou levar adiante essa discussão e aí todo mundo meio que, não, pera, vamos nos ater aqui. Acho que foi uma boa ponderação dos colegas, porque assim nos limitamos a discutir a cannabis. Claro que agora outros casos virão, e já temos tido situações em que se apreende uma quantidade pequena de cocaína. E hoje nós temos até no âmbito da ONU já alguns critérios sobre isso. E talvez nós tenhamos que usar a mesma jurisprudência, né? Então, eu me conformei com a proposta dos colegas, porque também era a forma de fazer com que a votação ocorresse. Do contrário, a proposta seria derrotada, não é? Com certeza. Então, eu acho que avançamos significativamente e ninguém tem dúvida de que, em relação a outras drogas, desde que definir qual é a quantificação adequada, vai se valer o mesmo critério. O senhor acha que esse momento, né, da gente discutir a descriminalização geral das drogas está chegando? Ou ainda realmente é uma coisa que talvez vá ficar um pouco para muito adiante? Não, eu acho que estamos próximos disso. É mesmo? Acho que estamos próximos. E, ministro, eu fico pensando assim, né? Ao longo da sua vida, a cannabis sempre teve O senhor sempre viu com clareza a cannabis ou foi uma compreensão que o senhor foi adquirindo ao longo da vida? Fui adquirindo ao longo do tempo. O conhecimento da realidade do sistema prisional e do sistema processual penal, com a variedade de casos de apreensões de pequena quantidade de drogas e a condenação me levou a essa convicção. Claro. E certamente ainda hoje, se nós formos olhar, os nossos presídios estão cheios de jovens que foram presos como traficantes por estarem com uma quantidade pequena de drogas. O resultado disto também é extremamente ruim para a segurança pública como um todo, porque eles acabam tendo que integrar uma facção dentro dos presídios e saem daqui a pouco, porque se trata de uma pena mais leve, normalmente, que vão receber por conta da quantidade pequena de drogas, e eles se tornam braços depois das organizações criminosas. Então, por razões até pragmáticas, nós deveríamos fazer uma completa revisão desse sistema. Exatamente, eu tenho essa impressão também de que a cannabis, né, a maconha, ela tá num lugar muito central, assim, das grandes discussões no Brasil, né? Tem a segurança pública, tem a lotação dos presídios, tem a economia, tem a saúde pública. Queria saber se o senhor concorda com essa minha percepção, de que a cannabis está no centro de várias discussões muito importantes, né, assim, para desatar vários nós. Não, com certeza. Nós temos aí a discussão que agora veio do uso terapêutico medicinal e o uso, por exemplo, da cannabis para casos graves de dores da terapia nesse âmbito, ou de determinadas doenças associadas ao envelhecimento, convulsões, e que vinha sendo prejudicada pela carga, vamos chamar assim até, ideológica, né, que marcava toda essa temática. E acho que, nesse sentido, também a decisão do Supremo Tribunal Federal cumpre esse papel de uma nova abertura, uma nova
abordagem, né? De desestigmatizar, né, essa ideia que a gente tinha. Ministro, o senhor usa cannabis medicinal para fins terapêuticos? Eu já comprei em Portugal numa loja para fins de atenuar dores. E hoje a gente sabe, na Europa é muito comum lojas, né, que vendem esses produtos. Eu já fiz uso. Não precisa nem de prescrição, né? É só você entrar na loja e comprar. Não, no caso de cremes e como se fosse um bálsamo ou alguma coisa do tipo, haja indicações gerais e comuns. Né? E como é que foi? Funcionou para o senhor naquela época? Fiquei com a boa impressão. E comprei também, trouxe para uma pessoa amiga que estava sofrendo de dores bastante fortes e tal, e alguma coisa como fibromialgia, são situações assim, né? E eu também já vi pessoas amigas falando do uso aí para ingestão em casos de esquecimento, sinais de Alzheimer ou de doenças ligadas à idade, falando de experiência relativamente bem sucedida nesse campo. Ou também de pessoas que têm convulsões. E a hora que o senhor comprou lá em Portugal, assim, e viu que olha que coisa simples, né? Assim, tá numa loja, muito simples tudo. O senhor não pensou que bom que seria no Brasil se a gente tivesse essa simplicidade no acesso? Não, eu achei ótimo e descomplicado e não policiado, absolutamente normal, né? Como, para usar uma expressão que é corriqueira em Portugal, é ir a uma loja em que se vende produto de cannabis ou uma loja de sardinha, quer dizer, não há nenhuma diferença. Exatamente. Então, já aqui, chegando ao final da nossa conversa, ministro, eu queria saber, porque assim, muito se fala ultimamente, nos últimos anos, da ciência psicodélica para afetações mentais, né? Então, para depressão resistente ao tratamento, traumas e por aí vai. Queria saber se esse é um tema que interessa ao senhor, né? Assim, o uso de psicodélicos, de psilocibina, de ayahuasca para tratar desses males mentais. É um tema que te chama atenção? Não, teria que ter talvez aí uma abordagem e subsídios de especialistas, né? Mas certamente isto precisa ser devidamente verificado. Nós operamos aqui também, mesmo na área do direito à saúde, com base na medicina baseada em evidência. Então é fundamental que nós não tomemos a nuvem por Juno e não erremos nesta questão, né? Hoje eu acho que o uso da cannabis para determinadas situações hoje está devidamente comprovado, né, do ponto de vista científico. E claro, temos muitas carências ainda em termos dessas doenças que são extremamente complexas, né? Vou usar uma expressão mais antiga, essas doenças da alma, né? Então, como lidar com a depressão, por exemplo, que muitas vezes causa situações gravíssimas, levando até a suicídios e outros distúrbios. Então, a mim me parece que o que é fundamental é estarmos abertos, né, a essas possibilidades, né, que existem. Hoje, graças a Deus, temos uma política científica muito mais aberta, despida de preconceitos e permite que a gente, com a liberdade científica que existe, faça as devidas verificações, que serão também objeto de contraprovas por parte de outros especialistas, né? E aí nós vamos produzir aquilo que é almejado, que é o consenso científico. Muito bom. Ministro, então a gente vai agora para os quadros, são 3 perguntinhas muito rápidas. A primeira delas é, para onde é que o senhor acha que a gente deveria estar olhando em relação à discussão do tema drogas ou do tema cannabis e que ninguém está olhando? Tem alguma questão que o senhor considera importante, mas que não é muito falada? Eu tenho a impressão de que esse tema deveria estar nas nossas preocupações, desde a formação básica, nos lares e também nas escolas, né? Na medida em que nós possamos formar os nossos filhos advertindo dos problemas e dos riscos, conscientizando essas pessoas, talvez nós tenhamos contenções de risco, redução da possibilidade de consumo. É muito difícil dizer o jovem não vai experimentar, mas ele poderá fazer escolhas mais conscientes, né? E evitar danos maiores. Acho que isso é fundamental.
Se nós olharmos o resultado que tivemos com o consumo de cigarros, que hoje, por exemplo, entre nós, cai significativamente, e é fruto de uma campanha cultural, a gente pode estar esperançoso também em relação ao uso pelo menos descontrolado de drogas. Muito bom. Ministro, quando o senhor não está despachando, o que o senhor gosta de fazer? Olha, gosto de ler, e leio romances, eu leio biografias, ou também ouço e-books, e gosto também de praticar esporte. Eu jogo tênis e ando de jet ski, então faço coisas assim que as pessoas não esperam. Mas hoje me dedico muito a fazer alguma prática desportiva todo dia, e também procuro estar lendo sempre, tanto os jornais, revistas e os temas críticos, como também procuro estar atualizado com temáticas do nosso tempo. Então, tentando entender a complexidade das coisas. Isso então nos leva à terceira e última pergunta dos quadros, que é justamente uma sugestão aqui de leitura. Eu vou pedir para o senhor, assim, um livro que o senhor sugere aqui para a gente ir atrás, que vale a pena ler. Eu li nos últimos tempos, eu tenho lido obras de um autor argentino, ele diz argentino e canadense, Alberto Mangel, que tem vários livros, e ele é tido como um especialista em Borges, em Luiz Borges. Teria na infância ou na juventude sido um tipo... Borges ficou cego, e então tinha um grupo de pessoas que se reunia para ler para ele, e ler em inglês e tal, poemas, e então o Alberto Mangel teria sido uma dessas pessoas. Extremamente culto, tem histórias sobre a leitura. Atualmente ele se mudou para Portugal, e lá está vivendo, e para lá ele levou a sua biblioteca. Vai ter um grande centro com a sua biblioteca de mais de 40 mil volumes. Portanto, uma vida feita e composta pelos livros. E ele tem um pequeno livro chamado Guia de um Perplexo em Portugal. Então, tateando aí a realidade de Portugal. E ele tem também uma entrevista que ele dá para uma jornalista alemã. Então, é um livro fácil de ler, em que o título é Uma Vida Imaginária. Então, é muito informativo. Mas eu estou relendo também Dom Quixote. E estou também tentando reler de novo, dentro de contexto, a Odisseia, a Ilíada e Homero, e a obra do Camões, Os Lusíadas. Entre clássicos e contemporâneos. Isso. Muito bom, ministro. Muitíssimo obrigada, adorei o nosso papo, muito esclarecedor, nossa audiência com certeza também adorou. Então é isso, ministro, vida longa e pé na tábua. Olha, tudo de bom e sucesso no seu trabalho, né? Obrigada, meu querido. É isso, gente, até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. Ah, e lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anita Krepp e produção da Leopoldo Electrical Group.